Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso que eu comentei num dos vídeos anteriores, no caso da Ariane. Eu comentei que era um caso muito parecido com esse que eu trouxe, então eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse esse que aconteceu no ano de 1985 em Los Angeles, nos Estados Unidos, e é um caso um pouco parecido que também envolve pessoas que se diziam amigas de uma pessoa e que no fim teve um final muito trágico. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais concluídos, casos criminais em aberto ainda, que são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, deixa o like logo no início do vídeo pra não esquecer, ativa o sininho de notificações e aproveita e me segue lá no Instagram do Horror em Dobro. Normalmente eu dou umas dicas aí pra vocês de séries ou filmes de terror, mistério, suspense, enfim. Aproveita e me segue por lá também. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Michelle Ávila. Michelle Yvette Ávila, ou apenas Missy, como gostava de ser chamada, nasceu no dia 8 de fevereiro de 1968, em Los Angeles, na Califórnia. Missy cresceu no bairro chamado Arlira e morava com seus irmãos e também com a sua mãe chamada Irene. Quando estava com 8 anos de idade, ela conheceu uma outra menina da mesma idade chamada Karen Severson. A partir daí, as duas se tornaram melhores amigas. Karen tinha problemas desde pequena e depois de conhecer a Missy, eles só pioraram. Ela foi adotada pelo casal Severson e por mais que ela fosse rodeada de amor, ela só pensava que foi rejeitada pelos seus pais biológicos. A Karen se mudou para o bairro em que a Missy morava, então elas se conheceram e a casa da Missy também não ficava muito longe da casa dela. Diferente da Karen, a Missy era uma garota muito simpática, que conversava muito com as pessoas, uma menina muito comunicativa, e já a Karen, ela era mais tímida e tinha um pouco de dificuldade para fazer amigos. Mas logo que as duas se conheceram, elas se deram muito bem e a partir daquele momento se tornaram amigas inseparáveis. A Missy convidou a Karen para ir até a sua casa e também apresentou ela à sua mãe Irene, que ficou muito feliz em receber a sua nova amiga e tal, e a Karen desde o início ela sentiu inveja da vida familiar da Missy. Nesse primeiro contato que a Irene teve com a Karen, ela sentiu alguma coisa estranha devido a algo que a menina falou. Ela estava sentada no sofá com a Missy, as duas estavam conversando, a Irene estava preparando um lanche para elas, tudo bem, até que a Karen ela começou a se gabar e disse que os seus pais eram separados e ela falava aquilo com muita felicidade e tal, e a Irene achou estranho porque para ela não era algo de se gabar, de se comemorar. Mas enfim, ela não deu muita bola para aquilo, a Karen ela era apenas uma criança e tal, enfim, e deixou aquilo para lá. Só que um tempo depois, a Irene conversou com a mãe da Karen e descobriu que ela era casada ainda, que os seus pais não eram separados, e ela perguntou então por que a Karen disse aquilo naquele dia, e a mãe disse para ela não se preocupar, que a Karen era uma menina que tinha uma imaginação muito fértil, mas mesmo assim a Irene achou aquilo estranho porque ela era tão criança e contou uma mentira tão grande que ela ficou até um pouco preocupada com esse comportamento da garota. Logo de início, a Karen dominava e também manipulava a Missy, afastando todos os seus amigos, incluindo depois os namorados que ela teve no futuro. A Missy acreditava que a Karen era sua melhor amiga e que ela só tinha esse tipo de comportamento porque ela se preocupava com a sua amiga e tal, e ela sentia como se a Karen estivesse cuidando dela, mas na verdade não era bem assim. Sempre por trás, a Karen tinha uma intenção a mais. Ela não queria que a Missy tivesse amigos
amigos além dela e para atingir esse tal objetivo, ela inventou muitas mentiras desagradáveis sobre a Missy, enquanto fornecia depois um apoio emocional sempre que algumas pessoas eram más com a Missy por causa dessas invenções. Então ela ia como um ombro amigo, mas na verdade era tudo ela por trás disso. Conforme as meninas iam crescendo, as mentiras da Karen continuavam. Ela fazia de tudo para separar as outras pessoas da Missy e finalmente a Karen conheceu um garoto. Ela gostou muito dele, ela estava muito realizada e pensou que finalmente encontrou o cara certo, já que a Missy teve alguns outros namorados durante a sua adolescência e a Karen não conseguia ter um relacionamento. Então, a partir daquele momento, ela se sentiu até mais aliviada com tudo isso, porque ela tinha alguém que gostava dela, era isso que ela imaginava. Só que nesse momento, a Missy, ela estava passando por um momento muito difícil em sua vida, porque os seus pais estavam se separando e a Karen, ela começou a ter alguns problemas no seu relacionamento. Então, tudo que ela imaginava que estava indo bem, não estava indo bem, e a Missy, a mesma coisa. As duas tiveram problemas assim, juntas, e infelizmente a Karen teve uma gravidez indesejada e depois acabou dando à luz a uma menina. Essa reviravolta que aconteceu na vida da Karen, ela tinha apenas 15 anos e teve que lidar com tudo isso, com uma gravidez indesejada e tudo mais, e no dia 31 de janeiro de 1983, ela deu à luz a sua primeira filha. Nesse momento, a Missy continuava frequentando as aulas de uma forma normal, já a Karen estava de licença ali para ganhar o bebê, então elas se separaram um pouco nesse momento, e foi nesse momento que a Missy conheceu uma outra garota chamada Laura Doyle, que acabou se tornando uma grande amiga da Missy. E essa Laura, ela era muito parecida com a Karen e também tinha as mesmas intenções ruins que a Karen. A Laura também não era uma garota muito popular, completamente diferente da Missy, que chamava a atenção de todo mundo, que ela era alguém que todo mundo queria fazer amizade, e principalmente os garotos. Já a Laura, que nem a Karen, era um pouco mais isolada, um pouco mais tímida e ficou ali. Ela conseguiu uma outra amizade ali, em vez de mudar e conhecer uma pessoa diferente, ela conheceu uma pessoa muito parecida, que também, como eu falei, tinha intenções ruins com ela. Os pais da Karen a ajudaram a criar o bebê e, para fugir dos seus problemas, ela ia frequentemente à casa da Missy, que ficava muito perto. Então, numa dessas visitas, a Karen encontrou um garoto com a Missy em seu quarto e ela obrigou a Missy a mandar esse garoto embora, mas por uma das primeiras vezes a Missy disse que não mandaria embora. Ela enfrentou a amiga e nesse momento a Karen simplesmente surtou. Só que a Missy, de início, ela não se importou muito com aquilo, acreditou que ela estava passando por um estresse por causa do bebê e tudo mais, que a vida dela estava toda uma confusão, e depois elas fizeram as pazes. Só que na verdade a intenção da Karen não era ser amiga da Missy, e sim continuar, digamos que, na sombra da popularidade dela. A Karen abandonou a escola depois que ela ganhou o bebê, e a Missy, ela deu de dica ali pra amiga que ela tinha que voltar pra escola. Então a Karen falou, bom, eu vou voltar, só que eu não quero ir pra essa mesma escola, porque os nossos colegas vão me julgar e tal, eu quero ir pra outra escola. Então foi assim que ela fez, ela se matriculou numa outra escola, e a Missy, como eu falei, passava por alguns problemas do divórcio dos pais e tal. Ela estava muito revoltada e ela também abandonou a escola que ela estudava e se matriculou junto com a Karen nessa outra. A Missy, como eu falei, teve alguns problemas com a Karen. Ela pensou, bom, a gente vai estudar juntas novamente, talvez a partir desse momento a nossa amizade fique mais forte, mas não foi bem isso que aconteceu. Ela continuava sendo uma garota muito popular nessa escola também, e a Karen, é claro, não gostava disso, não gostava que a amiga fosse o centro das atenções, mas mesmo assim elas continuavam conversando tudo mais, mas também o rendimento delas caiu muito na escola. As notas delas baixaram muito, então elas estavam passando por um período bem difícil.
Laura Doyle começou a namorar um dos ex-namorados de Missy chamado Victor Matthews e Karen começou a namorar um outro ex-namorado da Missy chamado Randy Fernandes. Mais uma vez, a Karen engravidou. Ambos os ex-namorados permaneceram amigos da Missy e a Laura e a Karen suspeitavam que a Missy tinha alguma intenção ali de estragar o relacionamento delas, mas isso era apenas uma coisa da cabeça das duas porque a Missy já estava num novo relacionamento. Em um determinado dia, a Missy foi visitar a Karen no seu apartamento e o Randy estava por lá e ele pegou a Missy e colocou ela no seu colo, dizendo que tinha algum sentimento por ela ainda. E a Karen viu toda essa situação e ela novamente teve um surto. Elas brigaram muito nesse momento e decidiram não conversar mais. E também foi um momento difícil para a Laura, que ela foi simplesmente abandonada pelo seu namorado porque ela tinha muitos ciúmes da Missy. Para prejudicar ainda mais a vida da amiga, a Karen decidiu espalhar mentiras mais uma vez sobre a Missy e numa dessas ela espalhou na escola que a Missy estava se relacionando com os namorados de outras meninas e a conclusão desse boato foi que ela foi agredida pelas namoradas desses meninos e também alguns dias depois a Missy e a Karen se encontraram em um parque e a Karen agrediu ela com um tapa no rosto e também ameaçou a Missy com uma garrafa quebrada. A partir desse momento, a Laura e a Karen decidiram bolar um plano para dar o troco na Missy por tudo que aconteceu e na verdade era mais uma fantasia na cabeça delas, porque a Missy até então não tinha feito nada, mas na cabeça delas ela tinha feito algo grave, como o ex-namorado terminar com a Laura e tal, e também aquela situação com o Randy. Só que as meninas, elas não queriam parecer que elas estavam, bolando um plano. Então, a intenção da Karen foi conversar novamente com a Missy, que elas voltassem a conversar, que tudo voltasse ao normal, para que a Missy não percebesse nada, e a Missy foi muito inocente e ela não viu maldade na amiga, e as duas voltaram a conversar depois de um tempo. Em 2 de outubro de 1985, Missy disse à sua mãe que sairia com uma amiga da escola, que era a Laura. Algumas horas depois, a Laura ligou para a casa da Missy e pediu para falar com ela, e é claro, a Irene ficou chocada e apavorada, porque até então ela acreditava que a Laura estava com a Missy, mas ela disse que não, que as duas foram até um poço de gasolina e a Missy simplesmente começou a conversar com alguns meninos que estavam num carro azul e quando a Laura foi abastecer o carro, quando ela voltou, a Missy simplesmente sumiu e ela entendeu que ela tinha saído junto com os 3 meninos. Mas é claro que tudo isso era uma mentira que fazia parte do plano dela com a Karen. O trabalho da Laura naquele dia era enganá-la e também atrair a Missy até um local e tudo deu certo. A Laura leva a amiga até um parque. Estão chegando por lá uma outra jovem chamada Eva Turnbull, que era uma nova amiga das meninas, e a Karen já estavam esperando no parque, tudo saindo como o planejado. Quando as meninas se encontraram, a Laura e a Karen começaram a discutir e num determinado momento a Laura voltou para o carro e com a Missy no banco do passageiro saiu em disparada em direção a um acampamento que era tipo um ponto de encontro das meninas. Quando elas chegaram no estacionamento, a Laura e a Karen confrontaram a Missy e a Missy chorava muito, ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo e as duas levaram ela até uma estrada de terra e a Eva, que estava junto, mas ela também não estava entendendo nada do que estava acontecendo, ela ficou na parte de trás, assim, mais afastada das meninas e as duas levaram ela até uma pequena clareira perto de um riacho e a fizeram sentar numa pedra e ali elas falaram absurdos para a Missy que não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Nesse momento, a Laura então agarrou o cabelo da Missy e a Karen começou a cortá-lo para humilhá-la, para deixar ela ainda mais nervosa por causa de toda a situação e no final a Laura e a Karen afogaram a Missy no riacho, a deixaram de bruços e colocaram um grande tronco de madeira em cima de suas costas, uma espécie ali para despistar e que o corpo não ficasse visível para ninguém encontrar. As horas foram passando e nenhum sinal da Missy, até que a sua mãe decidiu fazer uma queixa de desaparecimento e no dia 5 de outubro, 3 dias depois
que ela saiu com a sua amiga Laura, um corpo foi encontrado virado para baixo em um riacho chamado Big Taranga, no Canyon, na Floresta Nacional de Angeles. Mais tarde, o corpo foi confirmado como sendo o de Missy Ávila, que estava com apenas 17 anos na época do crime. Depois dos exames, foi confirmado que ela se afogou em 20 centímetros de água do riacho, o seu cabelo foi cortado, os seus brincos foram arrancados tão forte que rasgou as suas orelhas e ela também tinha ferimentos em seu rosto. Um tronco foi encontrado em cima do seu corpo, mas até então a polícia não fazia a menor ideia, mas tratava o caso como um homicídio. A garota Eva, que estava junto, que viu tudo, presenciou tudo aquilo, ela não contou para a polícia porque ela tinha muito medo da Laura e também da Karen, porque elas ameaçaram a garota e falaram que se ela falasse qualquer coisa, as duas a matariam. A polícia não tinha nenhuma pista, não tinha nada, o caso foi arquivado porque a polícia não sabia o que fazer e ninguém suspeitava de ninguém, nem a Irene suspeitava que a Laura foi a última pessoa a ver a sua filha, mas ela em momento nenhum suspeitou e também não suspeitou da Karen, então estava muito tranquilo para as duas meninas, elas só ficavam ali cientes de tudo que estava acontecendo, como estava a investigação da polícia e tal, mas em nenhum momento alguém, deu uma sugestão de que elas podiam ser as responsáveis por aquilo. Karen prometeu a Irene que ajudaria a encontrar o assassino de Missy, mas ela teve alguns comportamentos esquisitos após a morte da jovem. Tanto ela quanto a Laura foram ao funeral da Missy, parecia tudo bem até então. A Laura mandou um cartão de condolências junto com $20 para a família, então, elas não levantaram suspeita e a Karen, a partir desse momento, passou a morar com a família da Missy para consolá-los e também se tornar uma tipo de filha substituta. A Karen parecia que estava obcecada pelo assassinato da sua amiga. Ela visitou o túmulo da Missy várias vezes na semana, cobriu as paredes do seu quarto com fotos da Missy e também recortes de jornais sobre o crime e visitou várias vezes o riacho onde o corpo dela foi encontrado. Ela também disse a Irene que uma vez ela viu o espírito da sua filha. A polícia não tinha nenhuma pista do caso, como eu falei para vocês, o caso foi arquivado por 3 anos, até que em julho de 1988, Eva Turnbull contou o que aconteceu com a Missy e disse que as responsáveis pela sua morte eram suas amigas Karen e Laura. Ela não aguentava mais esconder tudo isso que ela sabia. Ela também passou por um momento difícil depois do suicídio do irmão, então logo que o irmão tirou a própria vida, ela foi direto para a polícia e contou o que sabia sobre o caso da Missy. Depois desse depoimento, as duas foram chamadas pela polícia e confessaram o crime. Karen Severson e Laura Doyle foram acusadas de assassinato em 1º grau. No julgamento, as duas garotas contaram o que aconteceu naquele dia e, segundo elas atraíram a Missy para o riacho e gritaram com ela porque ela teve relações sexuais com vários meninos e alguns, eram ex-namorados das jovens, e a Karen declarou que pretendia apenas assustar a Missy e que as coisas saíram do controle. Ficou claro que depois do depoimento das duas, a única intenção da Karen era ficar próxima da família apenas para saber como estava o andamento das investigações, se alguém desconfiou dela, algo do tipo. Então ela não sentiu remorso, não tinha pena da família nem nada, e ela apenas estava por perto para poder se proteger se a polícia chegasse perto dela ou soubesse alguma coisa da Laura também. Em março de 1990, Karen e Laura foram condenadas por assassinato de 2º grau e sentenciadas à prisão perpétua. Os jurados disseram mais tarde que não estavam convencidos de que o assassinato foi planejado e rejeitaram a acusação de homicídio de 1º grau. Karen Severson foi libertada em liberdade condicional no dia 9 de dezembro de 2011, após cumprir uma pena de 23 anos e meio. Já a Laura Doyle foi libertada em liberdade condicional em dezembro de 2012, depois de cumprir 22 anos. Após a libertação de Karen, ela começou a visitar escolas promovendo o anti-bullying. No ano de 2013, ela lançou um livro intitulado Hope Behind the Fences e um segundo livro intitulado My Life, I Lived, publicado em 30 de setembro de 2014 para coincidir com o aniversário de assassinato da Missy. A família Ávila processou a Karen no ano de 2015 pela venda lucrativa dos livros. Como resultado, o estado da Califórnia aprovou a lei de Missy, exigindo que as famílias das vítimas sejam contatadas antes da publicação de obras de criminosos.
Então, pessoal, concluindo esse vídeo aqui para vocês, mais um caso que eu conto para vocês da inveja. Eu já trouxe outros aqui parecidos de pessoas que dizem ser amiga de tal pessoa e no final elas tiram a vida da pessoa. No caso da Ariane, que eu trouxe na outra semana, no caso da Missy, algo que aconteceu em 1985, algo que aconteceu em 2021. É algo que passam-se os anos e continua na mesma, a inveja não acaba, a gente pode dizer, e continuam esses tipos de crimes. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.